Jornal Rio Doce está de volta. O feriado de finados está se aproximando e algumas programações serão realizadas em Valadares. Confira os locais e a programação. Cemitério Santo Antônio, 8 horas, missa, 9 horas, reservado para a Igreja Metodista, 3h30, terço com os vicentinos da Sociedade de São Vicente de Paulo, 5 horas, missa na Paróquia Catedral Santo Antônio. Cemitério Santa Rita, 7 horas, missa, Paróquia Santa Rita de Cássia, 10 horas, missa, Paróquia Santa Rita de Cássia, meio-dia, terço com os vicentinos da SSVP, 4 horas, missa, Paróquia Santa Rita de Cássia. Cemitério da Paz, 8 horas, missa, Paróquia Santana, 9 horas, culto Igreja Metodista, 4 horas, culto Igreja Metodista. Cemitério Memorial Parque, 8 horas, missa, 10 horas, culto de esperança, Quinta Igreja Batista, 4 horas, missa. Confira agora o quadro de psicologia com Lucas Napoli. Olha só, se você se consultar com um médico, chegar lá para ele e falar assim, doutor, o meu problema é febre. O que o profissional vai fazer? Provavelmente, ao final da consulta, o médico vai dar uma receita para você com algum remédio para reduzir a febre. Mas antes, ele vai te fazer uma série de perguntas e vai solicitar exames para identificar o que tem causado esse aumento atípico da sua temperatura corporal. Perceba, você chegou lá se queixando de febre, mas o olhar do médico está muito mais voltado para aquilo que está na origem dessa queixa do que para o estado febril em si. Por que o profissional age dessa forma? Ora, porque ele entende que a febre é apenas um sinal, um indicativo do verdadeiro problema, que pode ser uma infecção, por exemplo, ou outro processo fisiológico anormal. A febre funciona como um alerta que o corpo dispara para nos informar de que algo não vai bem. Frequentemente, ela é a expressão de uma reação natural de defesa do organismo contra algo que perturba o seu funcionamento. A ansiedade exerce um papel semelhante na nossa vida psíquica. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a ansiedade não é uma doença emocional. Em primeiro lugar, a ansiedade é uma experiência inevitável, adaptativa e saudável. Quando a gente fica ansioso diante de uma prova ou de uma apresentação em público, por exemplo, o que acontece conosco? Ora, nós nos tornamos mais atentos e nos preparamos para aquele desafio. O excesso de ansiedade é que é problemático. Todavia, não é a ansiedade exagerada ou frequente o verdadeiro problema. O fato de você estar momentaneamente muito ansioso ou o tempo todo ansioso é apenas um sinal, assim como a febre, de que algo em você não está ok. Nesse sentido, é preciso buscar as causas desse estado de ansiedade excessiva e frequente. Ninguém fica ansioso por acaso. A ansiedade nos visita sempre em situações nas quais nós nos sentimos ameaçados. E as ameaças em questão, na maioria das vezes, não estão do lado de fora, estão dentro de nós. Os acontecimentos externos apenas evocam essas ameaças internas. E assim como a febre só termina de fato quando o agente infeccioso ou o processo fisiológico anormal é identificado e combatido, assim também a ansiedade excessiva só desaparece quando nós descobrimos essas ameaças internas e as elaboramos. Elaborar significa pensar, refletir, compreender por que nós nos sentimos ameaçados, por que essas coisas do lado de dentro nos provocam a sensação de ameaça. Ao elaborar essas coisas, nós nos tornamos capazes de percebê-las não mais como conteúdos perigosos. E assim, a ansiedade vai embora. O Jornal Rio Doce vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.